O que aconteceu no Nepal nos últimos dias começou muito longe das áreas onde as imagens foram registradas. Nas montanhas do Himalaia, uma enorme quantidade de gelo, neve e rocha se desprendeu e atingiu o sistema de rios da região, desencadeando uma enchente repentina e extremamente violenta. Em pouco tempo, uma enorme quantidade de água e detritos começou a descer pelos vales, seguindo o curso natural dos rios e avançando em direção às áreas habitadas. E o que torna essas imagens tão impressionantes é justamente a velocidade com que tudo aconteceu. Pessoas que estavam próximas ao rio tiveram pouquíssimo tempo para entender o que estava acontecendo antes que a água começasse a avançar. Mas, para entender por que a água chegou com tanta força, precisamos voltar alguns quilômetros acima, para o local onde toda essa sequência provavelmente começou. Nessas imagens, já é possível perceber que não estamos diante de uma enchente comum. A corrente desce com uma quantidade enorme de material misturado à água, incluindo lama, pedras e outros detritos que foram carregados durante o deslocamento da massa de gelo e rocha. As informações disponíveis indicam que o evento começou com o colapso de uma grande massa de gelo e rocha em uma região montanhosa próxima à fronteira entre o Nepal e o Tibete. Esse material atingiu o vale e interferiu no curso da água, criando uma situação extremamente instável. Quando uma quantidade tão grande de material chega de repente a um rio estreito, ela pode formar uma espécie de barreira natural. A água continua chegando, mas encontra esse bloqueio e começa a se acumular. O problema é que uma barreira formada por gelo, pedras e sedimentos não funciona como uma represa construída para suportar pressão. Quando a estrutura começa a ceder, toda aquela água acumulada pode ser liberada de uma só vez. Foi justamente essa combinação que tornou o episódio tão destrutivo. A água não estava simplesmente descendo pela montanha. Ela estava carregando consigo uma enorme quantidade de material que aumentava o peso e a força da corrente. E é aqui que a situação começa a ficar ainda mais preocupante, porque essas pessoas percebem que alguma coisa muito maior está vindo pelo rio. Em uma situação normal, quando o nível de um rio começa a subir, existe algum tempo para que moradores percebam a mudança e procurem um lugar seguro. Em uma enchente repentina provocada por um colapso nas montanhas, esse tempo pode ser extremamente curto. A água percorre os vales em alta velocidade, e o próprio formato das montanhas concentra a corrente em determinados pontos. Isso faz com que uma quantidade enorme de água e detritos consiga avançar rapidamente para regiões que estão muito abaixo do local onde o evento começou. É por isso que uma pessoa que está a quilômetros de distância da origem do desastre ainda pode ser atingida poucos minutos depois. Quando observamos a cena de cima, fica muito mais fácil entender o caminho que essa água está fazendo. O rio funciona como um corredor natural entre as montanhas, e a corrente vai seguindo esse caminho, enquanto recebe cada vez mais água e sedimentos. O sistema de rios atingido inclui o Liende Khola e o Botekoshi, e a água também avançou para o sistema do rio Trishuli, atingindo áreas onde existem estradas, pontes, casas e outras estruturas utilizadas pela população. E esse é outro ponto importante para entender a dimensão da destruição. Uma corrente como essa não precisa apenas inundar uma construção para destruí-la. Quando ela vem acompanhada de pedras, árvores, lama e grandes blocos de material, ela funciona praticamente como uma massa em movimento, capaz de atingir e arrancar estruturas inteiras. Foi exatamente isso que aconteceu em vários pontos da região. E então chegamos ao momento mais impressionante dessas imagens. A corrente finalmente alcança uma área de infraestrutura próxima ao rio, e em questão de segundos, a situação muda completamente. A água avança sobre a estrutura com uma força enorme e começa a carregar tudo o que encontra pela frente. Uma das imagens mais marcantes registradas durante o desastre mostra uma ponte sendo atingida e destruída pela correnteza. Outras estruturas próximas também foram afetadas, enquanto pessoas que estavam na região tentavam se afastar rapidamente. É importante observar que a força não vem apenas da quantidade de água. A corrente está carregando uma enorme quantidade de sedimentos e detritos, e todo esse material aumenta o poder de impacto. Quando uma onda desse tamanho chega a uma ponte ou a uma estrada, a estrutura passa a receber uma força para a qual simplesmente não foi projetada. E depois que a água passa por esses pontos mais estreitos, ela continua seguindo pelo vale em direção às áreas habitadas. Mas afinal, o que fez uma quantidade tão grande de água descer das montanhas? A explicação ainda está sendo investigada pelas autoridades e por especialistas, mas o que já se sabe é que houve um grande colapso envolvendo gelo e rocha. E esse material desencadeou uma sequência de acontecimentos que terminou na enorme enchente que estamos vendo.
Inicialmente, algumas hipóteses levantaram a possibilidade de um terremoto ter provocado o colapso. No entanto, análises posteriores indicaram que o sinal sísmico registrado poderia ter sido produzido pelo próprio movimento da massa de gelo e rocha. Também é importante não confundir esse episódio com um simples derretimento de geleira. O aquecimento do planeta é relevante, porque o aumento das temperaturas pode contribuir para o recuo das geleiras, o derretimento do permafrost e a instabilidade das encostas em regiões de alta montanha. Isso pode deixar determinadas áreas mais vulneráveis a deslizamentos e colapsos. Mas isso não significa que já esteja comprovado que o aquecimento global foi a causa direta deste evento específico. O que os pesquisadores ainda precisam determinar é exatamente por que aquela massa se desprendeu naquele momento e como todos os fatores contribuíram para desencadear a enchente. Depois que a onda passou pelos primeiros pontos atingidos, começaram a aparecer as consequências de toda essa sequência. Casas ficaram cercadas ou parcialmente submersas, estradas foram destruídas e várias pontes foram danificadas ou completamente levadas pela força da água. Em algumas regiões, a destruição também deixou comunidades isoladas, porque quando uma ponte ou uma estrada desaparece, equipes de emergência passam a ter muito mais dificuldade para chegar até as pessoas que precisam de ajuda. As operações de resgate precisaram ser realizadas em condições extremamente difíceis, enquanto autoridades procuravam pessoas desaparecidas e avaliavam a extensão dos danos. O desastre atingiu principalmente o distrito de Hasua, no norte do Nepal. Mas os efeitos também foram sentidos em outras áreas conectadas pelo sistema de rios e do outro lado da fronteira, no Tibete. O número de mortos e desaparecidos continuou aumentando conforme as equipes conseguiam acessar regiões que inicialmente estavam isoladas. Entre as pessoas afetadas estavam moradores locais, trabalhadores e estrangeiros que estavam na região. E existe ainda uma preocupação importante depois de um evento como esse. Quando uma grande quantidade de gelo, pedras e sedimentos interfere no curso de um rio, novas barreiras podem se formar e criar outros pontos de risco. Por isso, mesmo depois que a primeira onda passa, as equipes continuam monitorando os rios e as encostas para tentar identificar novos perigos. O que vemos nessas imagens, portanto, não é apenas o resultado de uma enchente que começou de repente. É o resultado de uma sequência que começou nas montanhas e foi se transformando à medida que a água descia pelos vales. O que aconteceu no Nepal mostra como um evento que começa em uma região remota das montanhas pode rapidamente se transformar em uma emergência para milhares de pessoas que vivem muito abaixo dela. Uma massa de gelo e rocha se desprendeu, atingiu o sistema de rios e desencadeou uma enorme corrente de água e detritos que avançou pelos vales, destruindo pontes, estradas e construções pelo caminho. E talvez o aspecto mais impressionante de tudo isso seja justamente a velocidade. Para quem estava próximo ao rio, não existia uma grande janela de tempo para reagir. Quando a água começou a aparecer, a força da corrente já era suficiente para transformar completamente a paisagem. Agora, além de contabilizar os mortos, localizar os desaparecidos e reconstruir as áreas destruídas, os especialistas também precisam entender exatamente o que provocou o colapso e o que pode ser feito para reduzir o risco de que um evento semelhante volte a acontecer. Porque no Himalaia, onde geleiras, rios, encostas instáveis e comunidades estão tão próximos uns dos outros, uma mudança que começa no alto das montanhas pode chegar às pessoas que vivem nos vales em questão de minutos. Você já tinha visto um desastre acontecer dessa forma? Comenta aqui o que mais te impressionou nessas imagens.